O áudio de Mauro Cid, que a revista Veja divulgou, traz acusações a Alexandre de Moraes, à PF, ao Judiciário e até a Jair Bolsonaro. Mas é ruim, principalmente para o próprio Mauro Cid. Eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração, sua colaboração tá muito boa. Você vai ser, tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado na associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. O tenente-coronel, que foi braço direito de Jair Bolsonaro na presidência da República, está sendo ouvido nesta sexta-feira por um ministro auxiliar do STF. Se ele confirmar o que está no áudio divulgado, ou seja, que foi coagido a falar uma narrativa específica pela PF, sua delação estará anulada e o tenente-coronel, que hoje vive em casa com tornozeleira eletrônica, voltará à cadeia. Mas e aquelas acusações feitas por Cid em sua delação premiada? Aí é que está. Quase tudo já está devidamente registrado no aparelho celular do militar apreendido pela Justiça. Depois, novamente, quase tudo do que Mauro Cid havia falado, principalmente sobre a tentativa de golpe de Estado liderada por Jair Bolsonaro, foi confirmado pelas maiores autoridades militares do próprio governo Bolsonaro em depoimento dado à PF. Quer dizer, o inquérito pode até sofrer um revés, mas muito pequeno. O maior prejudicado será o próprio Mauro Cid, daí a expectativa para seus próximos passos. Políticos e influenciadores da extrema-direita estão tentando aproveitar o áudio divulgado pela Veja para tentar melar tudo. O problema são as provas coletadas pela PF no caso. Contra elas, não há áudio, depoimento ou testemunho de Mauro Cid que possam fazer algo. O advogado Anóbio Rocha falou sobre o assunto à TV 247 no Giro das 11. Confira. A delação premiada, ela não é um instituto tranquilo, para dizer o mínimo. Ele é controverso, tá? Ele veio para a legislação brasileira a partir de uma experiência marcadamente dos Estados Unidos, né? A FBI tem muito essa prática, né? E ele sempre foi contestado pelos advogados em geral, né? Porque, assim, dentro de um processo normal, dentro do inquérito policial, a necessidade da produção de provas é do Estado. O particular não vai, aquele que está sendo acusado, está arrolado como futuro réu, né, investigado, ele não é obrigado a produzir prova contra si. Isso é um princípio, né? E a delação, ela entra num momento muito particular e ela se torna muito popular na época da Lava Jato, né? E essa prática, teoricamente, dita pelo Mauro Cid, né? Não sei o contexto com quem ele está conversando, qual o contexto, porque é truncado, né? Tem essa característica, né? Da autoridade policial, ou mesmo do Ministério Público, trazer mais ou menos a sua linha de investigação, aquilo que ele pressupõe, para que o colaborador, né, e o delator, ele confirme a tese ou siga os passos. Então, não é estranho, na Lava Jato houve muito disso, que a delação já vinha pronta e era só assinada, né? Então, não era bem uma delação, não era bem uma colaboração, era uma imposição de vontade, né, e da autoridade, aí, no caso policial ou do Ministério Público, e que muito prejudicou, né, a vida de algumas pessoas. Havia, na época da Lava Jato, há relatos muito graves, né, de ameaça às famílias, ameaça à integridade dos membros do núcleo familiar para que houvesse a delação, né. E Mauro Cid não dá para saber exatamente nessa circunstância, mas, de toda sorte, se ele está falando isso, muito provavelmente essa delação, né, ela pode ser efetivamente, se ele confirmando que foi esse o que ele teve que assinar ou praticamente dizer aquilo que ele não queria dizer. É muito estranho, tudo é muito estranho, né? Mas, de toda sorte, não é um instituto tranquilo, é um instituto que realmente tem muitos colegas advogados que são criminalistas. Quando seus clientes aceitam fazer delação, eles abdicam do caso, né, de ser patrono da causa, exatamente por isso, porque não concordam com o instituto. Eu entendo, e eu acho que é importante esse registro, para que a gente também não crie uma panaceia ou uma volta do que foi o método da Lava Jato, né, dessas delações que na maioria das vezes não tinha nem pé nem cabeça, né, e aí até
contraprestação do delator, né, é que ele apresente provas ou os indícios bem claros, materiais, né, daquilo que ele está delatando, daquelas pessoas que são delatadas e que tem prova da participação, e vai diminuir a sua pena ou até mesmo nem ser denunciado. Então, né, numa circunstância que ele está dizendo que ele foi pressionado a dizer aquilo que ele não queria dizer, obviamente que entra nessa seara de que a delação seria invalidada. E, obviamente, também todos os benefícios que ele teve, inclusive o relaxamento da sua prisão, né, que ele estava preso na época, né, ele vai perder. Então, ele pode voltar ao status, né, o status anterior, né, e aí também complica, porque, em tese, o que se comenta, né, é que na delação que ele fez, a parte significativa do que ele teria dito foi confirmada e as provas foram elencadas. Uma das operações durante essa posterior à delação dele, né? Você lembra que foi aquela operação que foi até lá que eles foram pescar de madrugada, né? Todo mundo de paletó e gravata foram pescar lá no Rio de Janeiro, né? A família Bolsonaro, estranhamente, todo mundo se reuniu e foi, né? Então, assim, aquilo aparentemente tinha sido um dos frutos, né? Um dos desdobramentos da delação. Então, assim, coloca em xeque realmente a delação que ele fez e reforça também essa necessidade de que, mais uma vez, esse instituto fique colocado em xeque, né? A gente tem que ter muita tranquilidade sobre isso, né? Isso não atrapalha as investigações, ao contrário, as investigações seguem, mas continuo pensando, né, dessa forma, de que as polícias, né, quanto mais técnicas científicas, né, e quanto mais trabalhe dentro de um método de investigação que possa colher provas, é o método mais adequado, né? A delação sempre se coloca sobre uma certa suspeição ou que ela realmente, efetivamente, ela não atinge o seu objetivo, né? O método, inclusive os métodos denunciados aí, de que há realmente um constrangimento daquele que está delatando e entra também em conflito em relação a não produzir prova contra si, né? E aí acaba, né, de toda sorte, a pessoa... Mauro Cid participou de todos esses eventos, né? A falsificação da carteira de vacinação é só um dos exemplos, né? Ele também transacionou lá o tal relógio, né? Os Rolex, as joias. Então, assim, eu acho que esses indícios que a polícia já teve, ele confirmou e deu alguns elementos. Agora, se ele disse a mais daquilo que ele queria dizer, só ele pode esclarecer, e eu acho, pelo que eu vi aqui na mídia, ele vai ser chamado para confirmar esses áudios e em que momento, né? A tendência que eu estou vendo é que essa delação dele, efetivamente, ele vai perder o benefício, né? E ela vai ser revogada, né? A homologação não vai ser efetivada, né? As provas reproduzidas já não. Tem que ver como é que se tem maculação de prova, tem as implicações. Mas, de toda sorte, não muda o curso aí dos processos, vários processos que tem em relação ao Bolsonaro especificamente.